Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, e nós estamos aqui em mais uma devocional de oração, mais uma devocional da palavra, 15 minutos de palavra sobre uma vida de oração. É isso aí, você tem que desenvolver um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, aonde você pode estar 15 minutos meditando na palavra, depois você faz os 15 minutos do seu clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos aí de ações de graça. E assim você tem 1 hora de comunhão com Deus. Todos os dias, às 7 horas da manhã, colocamos um conteúdo inédito, mas você pode ouvir em qualquer horário do dia, às 24 horas do dia, está disponível a você no nosso canal do youtube.com/torreforte ou também na nossa fanpage do Facebook. A oração, ela está relacionada ao espaço físico, a lugares, a tempos, a ocasiões e a circunstâncias. Tem a ver com Deus, com tudo que é relacionado ao Senhor e tem íntima e especial relação com a sua casa. A igreja é o local sagrado, separado de todo uso secular e profano para a adoração a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Assim como a adoração é oração, a oração, ela na verdade, você tem que reservar o seu espaço. Claro que podemos orar em todos os lugares, mas quando você marca um local de um quarto secreto, ali você na verdade começa a ter uma intimidade, a criar uma atmosfera, um ambiente. E a casa de Deus é um local separado para adoração. Não é um lugar comum, é onde Deus habita. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas se consagramos um local ao Senhor, Ele vem. É onde Ele tem um encontro com o seu povo e se deleita no louvor dos santos. A oração sempre tem um lugar na casa de Deus. Quando a oração é estranha ali, então, na verdade, cessa de ser a casa de Deus. Nosso Senhor dá ênfase peculiar ao que é a igreja quando Ele expulsou os compradores, os mercadores, os vendedores do templo, repetindo as palavras do profeta Isaías. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos conferir isso daí em Mateus capítulo 21, verso 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus faz a oração algo preeminente que permanece acima de todo o restante na casa de Deus. Os que marginalizam ou buscam minimizar a oração, deixando-a em segundo lugar, pervertem a igreja de Deus e tornam-na inferior ao que é ordenada a ser. A oração está perfeitamente em casa, no templo de Deus. Não é estranha nem mera hóspede, ela pertence a esse espaço. A minha casa será chamada casa de oração. Infelizmente, muitos templos religiosos têm sido chamados de casa de show, casa de apresentação, casa de teatro, casa de música, casa de louvor, menos de casa de oração. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser identificada como uma casa de oração. Tem uma afinidade peculiar ao local, além de ter direito divino ali, sendo estabelecida por designação e aprovação divina. A grande verdade é que, quando demarcamos um espaço para orar, abrimos como se fosse um portal espiritual de comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. O lugar secreto da oração, ele é sagrado para a adoração individual. A casa de Deus é um local santo para a adoração contínua. A oração em secreto, ela é individual. A casa de Deus é para uma oração mútua, em conjunto e unida. Contudo, mesmo na casa de Deus, há lugar para a adoração individual, pois o povo de Deus deve orar e adorá-lo pessoalmente, intimamente. Mesmo numa adoração coletiva, Deus sonda a tua adoração pessoal. A igreja é para a oração conjunta de uma família. Somos uma família em Cristo Jesus, embora somos cristãos individuais, cada um como membros do corpo de Cristo.
A vida, o poder e a glória da igreja é a oração. A vida de seus membros depende da oração e a presença de Deus é assegurada e retida pela oração. O próprio lugar é santificado por seus ministros através da oração. Sem isso, a igreja está morta e impotente. Sem oração, a construção em si não é nada mais do que um estabelecimento qualquer. A oração cria a atmosfera, converte o ar, a atmosfera, até a construção em si, né? Os tijolos, a argamassa, a madeira, em um santuário ao Senhor, ao Santo dos Santos, onde habita a Shekinah, a glória do Senhor. A oração separa o local e em espírito e propósito de qualquer outro edifício. Com a oração, embora a casa de Deus possam faltar outras coisas, o lugar torna-se um santuário divino. Assim como o tabernáculo que se movia de um lugar para o outro, tornou-se o santo dos santos, pois a oração estava ali, o sacrifício estava sobre o altar. Sem oração, o prédio pode ser caro, luxuoso, perfeito em todos os detalhes, bonito para a situação e atrativo aos olhos, mas se rebaixa ao humano, ao terreno, ao natural, como nada de divino ali, e no mesmo nível que as outras construções. Sem oração, a igreja é como um corpo sem o espírito, algo morto e inanimado. Uma igreja com oração tem Deus em si. Quando a oração é deixada de lado, Deus é deixado de lado. Deus é banido, o Espírito Santo é extinguido. Por isso que Paulo nos diz, não extingais o Espírito Santo de Deus. Se a oração é uma prática desconhecida numa igreja, Deus também não será conhecido nela. Uma vez que Jesus nos revelou que a casa de seu Pai é chamada casa de oração. A intenção divina é que as pessoas deixem seus lares e se dirijam para encontrá-lo em sua própria casa através da oração. Pelo fato de Deus ter feito uma promessa especial de encontrar o seu povo ali, é dever do povo ir até a igreja para este fim específico. A oração deveria ser a atração principal para todos os que frequentam a igreja. Embora se admita que a pregação da palavra tem um importante papel na casa de Deus, contudo, a oração é seu aspecto predominante e distinto. Há uma distinção dos lugares seculares e humanos para os lugares separados, santos e sagrados. Assim como há uma grande diferença entre uma atmosfera do santo e do profano. A oração é a marca distinta da casa de Deus. Por causa da casa de Deus ser preeminentemente uma casa de oração, a oração deve se estabelecer e ser a base de tudo o que se faz em sua casa. A casa de Deus é uma oficina e lá o trabalho da oração acontece. Ou também, a casa de Deus é uma escola divina na qual é ensinada a lição da oração. Onde homens e mulheres aprendem a orar e se graduam na escola da oração e não tem outra forma de aprender a orar a não ser orando. Qualquer igreja que se denomina casa de Deus e falha ao não exaltar a oração, que não prioriza a oração em suas atividades, que não ensina a grande lição da oração aos membros, às crianças, aos jovens e adolescentes, deve mudar o seu ensinamento e se adequar ao padrão divino ou mudar o nome do qual para qualquer outro, menos casa de oração. Quando trouxeram a notícia ao rei Josias que tinham descoberto o livro da lei do Senhor dado a Moisés, ele rasgou as suas vestes e ficou muito perturbado. Ele lamentou a negligência à palavra de Deus e ele viu como resultado natural a iniquidade que se espalhava por toda aquela geração. Então Josias pensou no Senhor e ordenou a Ilquias que consultasse ao Senhor. Tal negligência à palavra de Deus, à palavra da lei, era demasiadamente séria para ser tratada de forma simples. Deus deveria ser consultado e ver arrependimento por parte do rei e da nação. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 21, segundo Crônicas 34, 21,
Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Josias estava decidido a promover um avivamento da religião em seu reino. Por isso, nós encontramos ele reunindo os anciãos de Jerusalém, de Judá, para esse propósito. Quando se reuniram, o rei foi à casa do Senhor e ele mesmo leu todas as palavras do livro da aliança que fora ali encontrado, pois ele tinha a palavra de Deus como um livro de grande importância. Quando Esdras, ao retornar da Babilônia, buscava reconstruir a nação, o povo participou ativamente da situação e, em certa ocasião, os sacerdotes, os levitas e todo o povo se reuniram como um só homem diante das portas, diante da porta das águas, para poderem ler a palavra de Deus e orar ao Senhor. Nós vemos isso registrado no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Assim foi um dia de leitura da Bíblia em Judá, e isso provocou um real avivamento através dos estudos das Escrituras. Os líderes leram a lei diante do povo, cujos ouvidos estavam atentos para ouvir o que Deus tinha a dizer através da sua palavra. Mas não foi somente um dia de leitura bíblica, foi um tempo no qual houve a verdadeira pregação, é o que vai descrever a partir do verso 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, e Zacarias e Medulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém e Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. O povo precisava ouvir e entender o que estava sendo lido. Clara e ousadamente, o sentido das palavras precisa estar claro. O povo naquele dia foi submetido a um alto nível de pregação expositiva. Para que a palavra de Deus tenha efeito no coração do povo, precisamos dar uma continuidade no ensino da verdade da palavra de Deus. A pregação expositiva é a exposição em oração da palavra de Deus, é a pregação digna de assim ser chamada. Porém, nós temos que regar esse conhecimento com uma vida de oração. Para cada hora de devoção despendida no estudo, tem que despender 2 horas ajoelhado. Para cada hora de devoção, lutando com uma passagem, tem que haver 2 de oração. Oração e pregação não podem separar-se, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Medita no livro desta lei e ora sobre aquilo que você meditou. Pai de amor e Deus bendito, desperta-nos, ó Pai,
para uma vida de oração, de comunhão, relacionamento e intimidade. Vem e abençoa cada um. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, por cada vida que está nessa devocional, nessa campanha de oração, que o Senhor possa fortalecer, renovar, ó Pai, abençoar, repreender todo cansaço, todo desânimo, toda desmotivação e que a cada dia venhamos meditar na verdade da Tua palavra, colocando-a em prática nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas para que possamos orar como convém, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Continua agora os 15 minutos de oração, depois 15 minutos de louvor e 15 minutos de ações de graça, fazendo assim 1 hora de comunhão com Deus por dia. E se perdeu alguma das nossas devocionais, volta lá, assiste todas, compartilha, comenta, posta aqui os seus pedidos de oração ou até os seus testemunhos para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Culto 1/4 de hora.